Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos e do nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Vamos iniciar hoje o nosso 17º livro, o livro de Eclesiastes, e você, mais uma vez, é meu convidado, minha convidada, para estudarmos um livro fascinante e maravilhoso da Bíblia. O livro de Eclesiastes. E como nós iniciamos sempre, vamos iniciar com uma introdução. O tema do livro, felicidade, o autor Salomão, a data muito provavelmente 935 a.C., o local Jerusalém, os destinatários, os israelitas. Nós percebemos que há uma série de situações que vão se repetir neste livro e que vão nos mostrar onde está a sabedoria, né? Parece que este livro, de certo modo, vai complementar o livro de Provérbios, né? Porque Provérbios vai trazer de uma forma diferenciada, claro, e nós temos uma impressão que o autor Salomão escreveu Eclesiastes depois, num tempo em que ele já não estava muito feliz, apesar do tema ser felicidade, num tempo em que ele tem uma visão um pouco mais panorâmica e completa do que é a vida neste mundo. E por isso, muitas vezes, ao longo deste livro, nós nos debruçamos com um certo ar de pessimismo. E nós não podemos nos enganar, ao longo da nossa vida parece que muitas coisas vão trazer desgaste e vai nos trazer um pouco este olhar também. Se quando somos mais jovens, nós temos muitas esperanças de que dias melhores virão ainda neste mundo e nesta vida, à medida que o tempo passa, parece que estas esperanças vão diminuindo. Mas isso não significa que nós seremos pessoas infelizes. Não significa que nós iremos abandonar as nossas lutas aqui neste mundo e nesta vida. Significa que nós vamos ter a real esperança, a verdadeira esperança, a única esperança que não se encontra aqui, mas que está em Deus. Certas afirmações sábias vão se repetir neste livro. 28 vezes nós vamos ler tudo é vaidade. 9 vezes correr atrás do vento. E 30 vezes vamos ler a expressão debaixo do sol ou debaixo do céu. Portanto, como normalmente nós lembramos, né, quando há uma repetição, há na realidade uma ênfase em um livro bíblico. Assim nós podemos passar para a próxima imagem. E assim nós percebemos que em Eclesiastes também há aquele vídeo introdutório do The Bible Project que eu sempre incentivo você a assistir, pois neste vídeo você também terá uma visão mais panorâmica do livro a respeito da introdução a este livro, certo? Poderia citar muitas outras coisas aqui, mas eu vou trazer mais assim a minha visão pessoal a respeito deste livro e não vou ficar tão preso a comentários, a comentaristas. Eu digo a vocês que este livro é um dos meus favoritos e provavelmente do Antigo Testamento é o meu livro favorito, porque parece que de fato nos traz o que a vida é e de fato nos traz em quem nós devemos confiar. E de uma forma um tanto quanto realista, seca por vezes, mas exatamente real, verdadeira. Por isso que este livro, para mim, é um livro muito, muito importante. Fica um incentivo de você ler este livro na íntegra e se você não conseguir ler, que venha conosco, porque nós faremos isso nestes próximos vídeos. Vai ser rápido o tempo que nós passaremos em Eclesiastes, porque Eclesiastes, afinal de contas, tem apenas 12 capítulos. Então, nós vamos ficar 3 dias em Eclesiastes.
E sem mais delongas, nós vamos à leitura dos capítulos, e eu pretendo apenas, em Eclesiastes, ler os capítulos, comentar um pouco ao final de cada capítulo, e é isso. Porque para mim, do fundo do meu coração, se antes Provérbios era um pouco assim, embolado, e valia a pena a gente ler comentários, Eclesiastes vale a pena a gente ler o livro. Vale a pena a gente se debruçar sobre ele, refletir sobre ele, deixar Deus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos guiar nesta leitura. Mas venham comigo, vamos fazer a leitura juntos. Estou com a Nova Almeida atualizada aqui e nós vamos iniciar. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir? Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. E o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. E aí nós percebemos que parece que este primeiro capítulo já inicia de cara dizendo um dos grandes temas do livro: tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Pare, reflita, para que você está vivendo? Qual é o seu objetivo de vida? Tudo vai passar, tudo vai acabar, e não adianta você querer aproveitar e segurar o tempo, que o tempo vai passar e as coisas irão passar. E com o tempo, na verdade, não vem mais alegrias, mas vem mais enfado, vem mais desgaste, vem mais canseira de tudo que nós vemos aqui, de tudo que nós participamos aqui. Pense bem nas primeiras coisas nas primeiras experiências que você teve ainda quando criança e depois como jovem. Tudo era alegria, tudo era festa, tudo era novidade. Mas agora, o autor de Eclesiastes afirma, não há novidades no mundo. Tudo o que está acontecendo agora já aconteceu antes, mas apenas com alguns detalhes diferentes, mas é a mesma coisa. Por isso, tudo é vaidade, tudo é ilusório. Vamos ao capítulo 2. Agora ele vai falar a respeito da vaidade das riquezas. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada.
Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. E eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Portanto, as questões de riquezas, tudo aquilo que Salomão conseguiu juntar, tudo que ele plantou, tudo que ele regou, tudo que ele colheu, tudo era vaidade, como correr atrás do vento. E agora, a partir do versículo 12, vamos ver a respeito da vaidade da sabedoria. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Nós sabemos que Salomão foi aquele que, diante de Deus, e Deus oferecendo a ele um grande pedido, um desejo, o que ele quisesse, Salomão pediu sabedoria. E com o tempo ele percebeu que ele não estava errado, que era muito bom ser sábio. Mas com um pouco mais de tempo, ele percebeu que tudo aquilo que acontecia com os tolos também aconteceria com o sábio. E então ele se entristeceu e percebeu, é tudo vaidade, é como correr atrás do vento. E agora, a respeito da vaidade do trabalho, a partir do versículo 18. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também, isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois o que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Por quê? Todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se?
porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O capítulo 2, então, vai falar a respeito da ilusão das riquezas, da ilusão do trabalho, da ilusão dos prazeres deste mundo. Você pode juntar tudo aquilo que você deseja, mas tudo isso vai se perder. Você pode se esforçar e dedicar a sua vida ao trabalho, mas se você ficar doente, o seu chefe, a sua empresa, seja lá quem for, vai virar as costas para você e você ficará como? Claro que você pode aproveitar aquilo que Deus lhe dá, mas lembre-se, é Deus quem está lhe dando. É Deus quem está lhe dando a comida, é Deus quem está lhe dando a bebida, o teto, as roupas, o trabalho. Portanto, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Então chegamos ao capítulo 3, que é um dos capítulos mais maravilhosos que nós temos. E vamos iniciar falando a respeito do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É maravilhoso, né? Talvez eu fique aqui repetitivo com vocês, dizendo como é grandioso este texto. Para mim não há nenhum texto que fale tão bem a respeito do tempo. Apesar de ser tão simples, é um texto que diz tudo aquilo que precisa ser dito em rápidos versículos. Se você está numa situação ruim hoje, lembre-se, isso é temporário. Se você está numa situação boa hoje, lembre-se, isto é temporário. Nada é para sempre neste mundo e nesta vida. Por isso, se as coisas estão ruins, não se desespere. Se as coisas estão muito boas, calme, não se empolgue. Elas vão piorar. E assim nós percebemos como que o tempo ele dirige a nossa vida e como tudo é uma fase. E não adianta a gente ficar preso ao que aconteceu porque não vai voltar mais. Não adianta a gente querer ficar vivendo sobre o que vai acontecer, porque nós nem sabemos se daqui a 1 minuto estaremos vivos. O bom é nós aproveitarmos cada tempo que nós estamos vivenciando. Seguindo a leitura, agora a respeito do ser humano que não conhece o seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho. É dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. De certo modo, nós percebemos então que o ser humano ele não sabe o seu tempo determinado. Às vezes ele vive para o trabalho, mas ele está vivendo de uma forma equivocada. Ele muitas vezes vai passar por um ciclo, e muitas coisas neste mundo e nesta vida são cíclicas. Elas se repetem, elas voltam. E assim nós percebemos que
Todo trabalho é dom de Deus, o tempo é dom de Deus, e o que nós devemos fazer é saber que nós estamos nas mãos dele. O fim de seres humanos e animais. Vamos lá a partir do versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E assim nós percebemos que o autor aqui de Eclesiastes vai comparar o ser humano aos animais, porque aquilo que acontece com os animais vai acontecer com os seres humanos, todos eles vão voltar ao pó. E aí acaba toda espécie de arrogância, de soberba, de orgulho humano, porque todos vão para o mesmo lugar, pelo menos nesta vida e neste mundo, né? Eu não estou falando do porvir, eu não estou falando de céu e inferno, eu estou tentando entrar exatamente na reflexão de Salomão aqui em Eclesiastes. E aqui ele ainda não começou a falar de porvir, ele está falando dessa vida e deste mundo, e nisto há apenas uma realidade para todas as pessoas, para todos os seres. Passamos então para o último capítulo, capítulo 4, vamos à leitura. No início vai falar a respeito das tribulações da vida. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais felizes do que uns e outros é aqueles que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era, sem conta, todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Portanto, o capítulo 4 vai trazer comentários a respeito das tribulações da vida e de que não adianta, por mais que você se esforce, você não vai poder escapar delas. E assim como ensinamentos para hoje, eu queria apenas enfatizar uma frase que se repete muito nesses 4 capítulos. Vaidade. É tudo vaidade. É como correr atrás do vento.
Reflita consigo mesmo. Reflita comigo neste estudo. Será que não estamos correndo atrás do vento? Será que não estamos dando importância para coisas que não passam de vaidade? Será que muitas vezes não parecemos aqueles ratinhos, aqueles hamsters que ficam num aquário, né, num viveiro fechadinho, onde tem aquela roda e eles ficam correndo, e aí se exercitando, né? Mas eles não saem do lugar. Muitas vezes nós estamos vivendo deste modo. Nós estamos vivendo no automático. Nós estamos pensando que as coisas desta vida e deste mundo são definitivas, são eternas, e não são. Por isso, não se esqueça, é vaidade. Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. É inútil, não tem valor. Nós damos valor para aquilo que não tem valor, e o que tem valor nós não damos valor. É por isso que este livro ele é uma porrada. Mas é uma porrada necessária, que todos nós precisamos, volta e meia, voltar a ele. Não adianta ler uma vez, não. Porque nós nos esquecemos. Vaidade. Tudo é vaidade. Não seja vaidoso. Tenha certeza de que a sua vida vale muito. Senão Cristo não teria vindo para morrer por mim e por você. A sua vida vale muito se você não ficar sozinho. Porque se você apenas tiver planos isolados para conquistar as coisas que você quer, sem ter alguém do lado, que valor que vai ter, que sentido que isso vai ter? Nenhum. Por isso não se esqueça disto. Vaidade. Tudo é vaidade. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso projeto, a Bíblia, ao longo do ano, e amanhã retornamos com mais porrada, Eclesiastes 5-8, mas uma porrada necessária para que possamos continuar nos exercitando na fé e no conhecimento da palavra e de Jesus. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado dia e amanhã retornamos com um novo vídeo. Até a próxima.